Você bem objetivo, estou bastante gripado. 1 Samuel, capítulo 16. Tira o eco e põe grave, que eu já estou gripado, falando pelo nariz. E diz assim a palavra de Deus. Vou ler só o versículo 13. Samuel, capítulo 16, versículos 13, que diz assim: Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Vou repetir. Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Muito obrigado, podem tomar os vossos assentos, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, amados irmãos, o texto em dos versículos que nós acabamos de ler nessa noite conta, irmãos, uma parte da história deste personagem bíblico, um dos personagens bíblicos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Davi é um dos personagens bíblicos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Todos nós sabemos a respeito da vida de Davi. Eu lembro que quando era criança, nasci na igreja Assembleia de Deus. Quando era criança de 8, 10 anos de idade, eu já aprendia a Bíblia através da vida de Davi. Davi, irmãos, nós da igreja sabemos um pouco da vida de Davi. E até aquelas pessoas que não frequentam a igreja sabem um pouco da vida deste personagem bíblico que marcou a sua história, que marcou a história da sua geração. Davi, diz a Bíblia, que foi chamado por Deus ainda jovem. Davi foi chamado por Deus ainda moço, um adolescente. Foi chamado por Deus e atendeu o chamado do Senhor. Sabe, meus amados, falar de jovem, culto de jovem, e não falar de Davi, fica uma fala incompleta. E a Bíblia diz que esse moço Davi, que fez coisas grandiosas em nome e pela presença de Deus na sua vida, diz a Bíblia que Davi, ele ocupa espaço no cenário bíblico a partir do capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, a partir do versículo 1, quando diz a Bíblia que Israel estava passando um dos piores momentos de crise espiritual do período da sua história. Diz a Bíblia que Israel, comandado pelo seu rei Saul, um rei pedido pelo povo a Deus, e Deus lhes concedeu um rei. Mas a palavra de Deus diz que Saul fizera o que desagradava aos olhos do Senhor, e por essa razão diz a Bíblia que Deus o havia rejeitado. Deus já não queria mais compromisso com Saul. Diz a Bíblia que Deus chama Samuel, o sacerdote, aquele que tinha a responsabilidade de ungir o rei que iria governar sobre o seu povo Israel. Já no capítulo 16 e no versículo 1, diz a Bíblia que Deus chama Samuel e adverte Samuel dizendo: olha, Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Meu Deus! Glória a Deus! Aleluia! A Bíblia diz que
Deus já tinha rejeitado Saul por causa dos seus pecados, por causa da sua desobediência. Deus já não tinha mais compromisso com Saul, e a Bíblia diz que Deus chama Samuel, adverte, exorta, desperta Samuel, dizendo: olha, Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Diz a Bíblia que naquele momento Deus chama Samuel e diz: enche o teu vaso de azeite e vai à casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Sabe, meus amados irmãos, a Bíblia diz que Samuel pegou o seu vaso de azeite e foi à casa de Jessé. Sabe, meus amados irmãos, nós damos a nossa primeira parada aqui para poder dizer que, primeiro, nós sabemos que todos nós, cada um de nós que estamos aqui nessa noite, somos vasos da presença do Senhor. Cada um dos nossos jovens que estão aqui nessa noite são vasos da presença de Deus. E sabe, meus amados irmãos, na presença do Senhor, não basta ser vaso, mas tem que ser vaso cheio para ser usado na mão do Senhor. É Deus, vasos cheios para serem usados aqui. Levanta a sua mão. Eu estou aqui com a obra. Sabe, meus amados, para sermos objetivo e em 5 ou no máximo 10 minutos nós terminarmos, diz a Bíblia que Samuel foi à casa de Jessé, atendendo um chamamento do Senhor. E quando chegou à casa de Jessé, diz a Bíblia que logo todos lhe perguntaram, assustados com a visita, perguntaram dizendo: olha, Samuel, é de paz a sua vinda, Samuel? Samuel respondeu e disse: olha, é de paz sim a minha vinda. Eu vim sacrificar ao Senhor, eu vim adorar ao Senhor. Diz a Bíblia que, chegando à casa de Jessé, reunindo todos os seus filhos, a palavra de Deus diz que logo de antemão Samuel olhou o primogênito de Jessé, o filho mais velho, o primeiro filho de Jessé, atentou para a sua estatura, para a altura da sua estatura. A Bíblia diz que aquele jovem, ele se sobressaía aos demais, dado o aspecto da sua estrutura, que chamou a atenção de Samuel, a ponto de Samuel dizer no seu coração: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Mas sabe, meus amados, por alguns instantes Samuel esqueceu que Deus não olha para a aparência. Por alguns momentos Samuel esqueceu que Deus não avalia ninguém por aquilo que lhe apresenta ser. Não, irmãos, louvado seja Deus, que Deus não olha como o homem enxerga, que Deus não avalia como o homem avalia. Louvado seja Deus, que Deus não vê para nós como o homem olha para nós. Louvado seja Deus por isso, sabe, irmão? Porque se for assim, muito de nós nunca teríamos feito a obra de Deus, sabe? Se Deus avaliasse segundo as regras de RH, de RH aqui na terra, muito de nós não teríamos feito na obra de Deus, sabe por quê, irmãos? Infelizmente hoje também, às vezes até mesmo dentro da obra de Deus, só serve se fala bonito, só serve se canta bonito, Deus não está se importando se você fala bonito.
dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na